capítulo 1 do livro de Ruth, não é? Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, e me afaste de ao pé de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, decisão, convicção. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. A sua escolha determinou o seu destino. A sua decisão lhe levou aos pés de Boaz, ao grande marido Boaz. Te damos graças, ó Pai, mais uma vez, por esse encontro de pastores, o qual vai concluindo, fechando com chave de ouro. Os nossos corações ficam feridos às vezes, mas é para isso que nós nos reunimos. Eu sou o mais falho de todos, porque a quem mais é dado, mais exigido. Talvez eu teria que estar lá atrás daquele poste lá fora, chorando para entrar. Mas tu me puseste aqui desde antes da fundação do mundo. E como Davi não podia comer do pão da preposição, eu também, Senhor, sou a mesma coisa. Estou aqui pela tua graça, pela tua misericórdia. E nós te pedimos unanimemente que a tua palavra não venha simplesmente nos levar a gritos e louvores, mas sim a tomarmos uma decisão definida, conclusiva, no tocante à hora em que estamos vivendo, aquilo que devemos ser, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Onde estamos? O profeta disse que uma certa vez ele estava viajando de avião falando dos perigos de vida. Ele destacou este: em nevoeiro, tremendo turbulência, e quando a tripulação de uma nave chega a anunciar tal coisa para os passageiros, é porque aquilo chegou à última instância. Eles não podem fazê-lo enquanto não chega à última instância. Então ouviu-se pelo serviço de alto-falante o comandante dizendo: temos combustível simplesmente para 15 minutos e não sabemos onde estamos. Agora, pense bem. Certa feita, eu estava viajando de avião, entramos numa turbulência, uma nuvem tremenda, e a coisa toda regindo, e eu estava com um jornal assim: avião cai e mata o primeiro-ministro de Portugal. E o rapaz estava perto de mim: fecha esse jornal, não é hora de ler isso, não está vendo a coisa como é que está? Quase que foi a história lá do Chico Macaco, né? Eu tenho que desfazer um pouco dessa implosão aqui, não querendo valorizar o momento, não é que isso não precisa. Mas os macacos estavam em guerra e o Chico meteu o peito numa ponta de pau lá e ficou lá. E morreu assim com os dentes. E o outro vem: Chico, isso não é hora de estar rindo, não. A coisa está preta, né? A coisa está preta, você está rindo aí. E ele nem estava rindo na hora da tribulação, né? Só a morte mesmo, né? Então, 15 minutos de combustível, porque o avião, o comandante, os copilotos, engenheiro de voo, eles sabem
quanto tem de combustível para determinado tempo. Agora pense você ali dentro daquele avião. Temos combustível, tem gente que quase desmaia com o elevador, né? Um vácuo de elevador. Agora, temos combustível apenas para 15 minutos e não sabemos onde estamos. Agora, com a fé que a gente tem em William Branham, no profeta de Deus que estava dentro do avião, eu diria, a gente não precisa incomodar não, viu? Porque esse hominho aqui não vai deixar nós morrer não. Nós vamos chegar, nós vamos saber onde nós estamos daqui a pouco. Pode deixar. E de fato, o profeta não contou o restante da coisa. O certo é que ele estava pregando isso bem mais tarde, é porque chegou a salvo. Não é verdade? Isso aí que é o importante. Porque se nós não temos um impossível diante de nós, ouvimos ontem sobre o limite. Você nunca deve usar todos os cartuchos, tudo que você tem. Deve sempre deixar uma reserva. Então, pense nisto, e você nunca exceda os limites. Nunca, nunca mesmo, qualquer coisa de Deus se consuma sem escândalo. Você quer anotar isso? Nunca, nunca, qualquer evento de Deus, qualquer ministério, qualquer manifestação de Deus verdadeira termina sem escândalo. Veja isso. Rocha de escândalo. 1 Reis, capítulo 9, verso 8, fala sobre Jerusalém sendo pisada e ouvindo assobios. 1 Reis, capítulo 9, verso 18. Verso 8. Está logo aqui. Vamos ver aqui. Capítulo 9, não é? Verso 8. E desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? Isso é referência que o irmão Branham dá ao estudar Daniel, as 70 semanas de Daniel. Então, o escândalo da cruz, o escândalo da Santa Ceia, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E depois o profeta vem e diz: Deus porá tropeço diante do povo propositalmente, para que aqueles que têm que tropeçar, tropecem. E tem que ser através de quem? É através do que vai lá atrás? Ninguém tropeçaria. É sempre através de quem vai na frente. Para começar, Jesus é uma rocha de escândalo, uma pedra de tropeço. Aquele que tropeça nela, vira munha. E a munha é levada pelo vento, diz o salmista. Isso é para ímpio. Eleito não se escandaliza nunca. Jesus nunca disse: ai dos meus filhos por causa do escândalo. Ele disse: ai do mundo por causa do escândalo. E ninguém deixa o mundo por causa de escândalo. Deixa a igreja, deixa o pastor sozinho. Mas já que tem o vírus de se escandalizar, escandalize-se antes com o mundo e saia do mundo, e não da igreja. Você sairia da igreja de Paulo, lá em Corinto. Você sairia da igreja de Moisés, logo no início. O primeiro problema que deu no deserto foi casamento e divórcio. Ele pegou uma mulher cozita e a irmã dele murmurou, ficou leprosa. E diz o profeta, mesmo Moisés orando por ela, ela morreu. Ela não chegou na terra prometida. Arão estava metido na coisa, só não morreu porque tinha sacerdócio.
Agora, você vai fixando isso aí, porque eu gosto de escola dominical, é como escola. É assim. Veja Maria e o Calvário. A contradição do que o anjo lhe dissera. Tem que haver contradição com o que o irmão Brana disse para essa Maria. Se não houver, sua mensagem não seria verdadeira. Quando eu disse assim, olha, por não se cumprir a predição de 77, eu passei a crer mais no irmão Brana. O que derrubou gente que não foi brincadeira. Por quê? Isso tem muito a ver com aquilo que Deus, as coisas em relação a Deus, não ao homem propriamente. E aqui o anjo veio, o mensageiro, e disse para ela, ele será forte, assentar-se-á no trono de Davi. E não disse para ela, olha, você Maria, você é novinha, você está casada com um velho viúvo aí, você tem apenas 17 anos, estou falando linguagem do profeta. E eu vou te avisar, porque você pode tropeçar lá na frente. Está certo que ele vai ser forte e fazer um estudo bem bonito para ela. Ele vai ser forte, ele vai se assentar no trono de Davi. Mas antes disso, você vai vê-lo de pendurado na cruz, magro, cuspido, derrotado. Não, o anjo não falou assim. Jesus falou para a igreja, no mundo tereis aflições, estreita é a porta, e avisou para Maria, mas a Maria mesmo lá, o anjo não fez nada disso com ela, mas faltou até compaixão com ela. Você vai ser marginalizada pela sinagoga, você vai enfrentar uma situação difícil, você não vai ficar entre as jovens e nem entre as casadas, porque você vai aparecer grávida. Ele não falou nada disso para ela, ele disse simplesmente, e ela, quando ela quis perguntar, disse, cumpre em mim segundo a tua palavra, e pronto. Agora, veja, ela vai caminhando, e só vendo o quê? Para concluir, o trono dele é uma cruz, o trono dele é aquilo lá, sendo cuspido, um rei não é cuspido. Quem se assentar no trono de Davi não pode ser cuspido. Mas o Espírito Santo não a deixou. Ela conscientemente ou inconscientemente sabia que ele era rei, sacerdote e profeta. E como sacerdote ele teria que ser imolado. Como profeta ele iluminaria. Por isso ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Como Pai ele é rei. Como Filho ele é sacerdote. Como Espírito Santo ele é profeta, ilumina. Por isso o seu nome é Senhor Jesus Cristo, porque Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo, Senhor Jesus Cristo. E por isso nós nos batizamos no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Pedro e os apóstolos tiveram essa chave, chave do reino dos céus. Graças a Deus. Bom, vamos deixar essa parte da contradição. Eu quero ver aqui com os irmãos um pouquinho, em Daniel capítulo 9, verso 24 ao verso 27. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte, eu não sou mestre, eu não sei fazer apanhados, estudos e montagens. Eu já tentei fazer isso, parece que ia até bem, mas Deus mandou parar com aquilo, parei, e me dei muito bem com isso, graças a Deus. Me perdoem pelo pronome eu, que tem que ser muito usado, porque nós não temos que usar também a ética de lá de fora, nós se referindo ao eu, né?
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas, e 62 semanas, 7 mais 62 são 69, não é certo? Muito bem. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Agora vem o versículo 26, e depois das 62 semanas, mais 7, logicamente, 69, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, então estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ora, o profeta disse: isso aqui é esquiar em cima de gelo. Quem se mete nisso aqui está esquiando em cima de gelo. Inclusive eu tenho uma cena gravada em vídeo de um esquiador patinando no gelo, de repente ele caiu numa casca fina, afundou. Foi isso que o profeta quis dizer. Você vai assim, está gostoso demais, e vai deslumbrando, de repente tem uma casquinha fina, acabou. O profeta usou exatamente essa ilustração para o mestre. Então, vamos entrar somente daquela maneira, a maneira de arroz e feijão, a maneira da comida caseira. Dentro disso aqui, para nós chegarmos realmente à conclusão de onde nós estamos, com apenas 15 minutos de combustível. Eu quero ler, Daniel 9, 24 a 27. Concerto com muitos. Isto pode perfeitamente significar que assim que acontecer este concerto, legitimamente, entre parênteses, ou seja, oficialmente, não por interpretações, é isso, chegou agora, isso é aquilo, não. Você vai ter uma experiência muito profunda. Se você vê na televisão os corpos de Elias e Moisés, você não foi no rapto. Eu só digo que o rapto ainda não se deu por causa disso. Ninguém pode dizer que o rapto não se deu porque o irmão José Brana está ainda na terra, porque a família Brana está na terra, porque eu estou na terra, porque esses pastores ainda estão aqui. Não. O relógio é judeu, o calendário é judeu. Quando você quer saber a hora, você olha no relógio. Quando você quer saber o calendário, você olha o tempo, o dia, você olha no calendário. O irmão Brana disse: então você faz isso com o judeu. E quando você vê Elias e Moisés, segundo Apocalipse capítulo 11, que vão trabalhar com os judeus não por 1 semana, mas por 3 anos e meio, por meia semana. É Bíblia e mensagem. Se vai haver 1 semana antes ou depois, isso não importa. Agora veja, apenas 1 semana para o sacrifício cessar. Pode que aconteça isso? Eu não estou dizendo que é isso. Isto é, o Cordeiro deixa o trono da intercessão. O Cordeiro vai deixar o trono da intercessão. Por quê? Ele sai para requerer, para buscar a sua noiva.
Olha, eu entraria aqui no quarto selo, sobre o Cordeiro na intercessão, e ele diz: enquanto não entrar o último eleito, ele não sai, ele não pode sair do trono da intercessão. Agora, quando ele sair do trono da intercessão, ele leva a sua noiva. Então são acontecimentos simultâneos. O diabo desce e a noiva sobe. Eu já cruzei viajando para o exterior, sobre o mar. A gente assusta de noite, olhando o avião piscando, o farol nas nuvens negras. De repente eu vi, era outro monstro do ar que vinha cruzando, um para lá e outro para cá, em sentido contrário. É o diabo descendo e a noiva subindo, encarnando na besta. E, ora, se Deus está tratando com os gentios, depois que ele leva a sua noiva, é somente com juízo, não é com graça mais. É verdade. Tem que se notar isso, observar isso, porque isso é simples. Como o irmão Bob dizia, é simples, muito simples. E o irmão Brana começou os selos com Deus escondido e revelado em simplicidade. Amém. Amém. Aleluia. Ora, veja, o Cordeiro deixa o trono, e isso é seguido por juízo. A grande tribulação, prefigurada pela tormenta que veio sobre Jerusalém, e consequentemente o juízo temporário que caiu sobre os judeus através das eras, Hitler, Eichmann, etc. Deus estava tratando com os judeus? Sim, perfeitamente. Mas, no entanto, todos sabem que Deus tinha virado as costas para o judeu. Virado as costas, a sua frente voltou-se para os gentios, com a graça. Para que onde abundou o pecado, superabundasse a graça. Amém. Mas logo que Deus fizer o mesmo, virar as costas para os gentios, Ele está tratando com os gentios, mas com juízo. Não há salvação mais. Não haverá. E agora a coisa, Ele está tratando com os judeus, especialmente com os judeus. Deus estava tratando com os judeus? Sim, mas com o juízo temporário. O mesmo acontece com os gentios, não haverá mais salvação. Quando o irmão Brana disse, há 30 anos atrás, eu não oro mais para a América. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa, Deus não está tratando com os gentios mais. Laodiceia é negra, completamente escura. Não. Deus está tratando de endurecer os seus corações apenas. Deus está tratando com sua noiva. Amém. Deus está tratando conosco. Deus não fala mais lá fora, não. É verdade, sim. Deus não está falando lá fora. Porque se Deus falar lá fora, Ele tem que falar o que Elian Brana falou. Você pode ver que ou a pessoa aceita a mensagem, ou então ela vira as costas para a mensagem, ou ela vai com Noemi, ou então, mesmo chorando, eu vejo que esse homem é profeta, mas eu não posso deixar minha denominação. Eu tenho dificuldade com isso. Volta, órfã. Decide por voltar. Fique lá onde você está mesmo. Eu digo sempre para as pessoas que vêm se batizar, não, é porque lá na minha igreja está tendo isso, problemas e coisas feias lá dentro e coisa e tal. Não vem para cá não, que aqui está pior. Por causa disso, não. Vem por ser revelada, vem por ser chamada, vem como a samaritana veio. Vejo que és profeta, vejo que és profeta. E quem
quem fica comigo, quem fica com esse profeta, fica num lugar difícil. Oxalá que todos os membros conhecessem no coração a posição de um obreiro nesta mensagem. Não oro mais pela América. Brasil para Cristo. América para Cristo. Está na hora de nós enfrentarmos a realidade. Estas 70 semanas de Daniel, eu perguntei, até não precisa do irmão vir aqui, eu confirmei com ele hoje no elevador, doutor, advogado. Irmão, 70ª significa a 70 semana, a semana 70 ou é 69? Ele disse, não, a 69, o 60 é 60º. 70º vem do 7, não é certo? Professores, levanta a mão. Isso. É a semana 70, não é? Pois é. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui. Não, deixa que chega lá. Não quer dizer a semana 69, ela quer dizer a semana 70. Então nós vamos ver aqui no primeiro selo, parágrafo 169. Porque eu quero dizer, eu fico com tudo que é dele. 169. Anotando, é o primeiro selo que eu falei, né? Primeiro selo, 169. Você quer examinar problema de casamento e divórcio, você não pode basear nas perguntas e respostas, mas sim na mensagem de casamento e divórcio. Amém. Quando você quer estabelecer qualquer ponto, você não pode basear em outra mensagem a não ser nos selos. Os selos eles respondem tudo conforme é. Isso tem que ser fechado no selo. 169. Agora, quando ele tiver todo o dinheiro sob seu controle, então romperá este pacto que haverá feito com os judeus, como disse Daniel que faria, durante a segunda metade da 70ª semana de Daniel. Então o que fará? Ele terá todo o comércio do mundo inteiro. Olha, vamos prosseguir para chegar. Nós temos pregado, ensinado, o irmão Branham chegou a fazer um quadro, chamado Quadro das 7 Eras, que foi confirmado por Deus quando o Papa Paulo VI passou para a Palestina através de um eclipse. Então, foi ensinado, aquele quadro nos ensina, conforme está na Bíblia direitinho, porque Daniel está dizendo depois. Eu quero perguntar aqui, depois, nós vamos supor que nós estamos na semana 3 do mês de agosto. Agora, depois da semana 3, qual é a semana que vem? Então, depois da semana 69, qual é a que vem? É a 70ª, não é a 69. Uma palavra pode mudar tudo. E depois, quer dizer, teria que ser na semana tal, mas é depois da semana tal. Então seria na próxima semana, depois da semana tal. Preste bem atenção nisso. Na última semana das 70 semanas de Daniel, Deus acordou
e abriu um parêntese para tratar com os gentios, e pôs ali as 7 eras que o irmão Branham pintou o quadro. Amém. Confirmado nos céus. Amém. E agora ele vai fechar o parêntese. E o que é que nós vamos ter depois que fechar o parêntese? Fecha o parêntese de que forma? De que maneira? Com rapto. É o rapto. Nós vamos chegar aqui. Restam, depois do rapto, depois que ele fechar o parêntese, restam na mensagem e em Apocalipse 11, 3 anos e meio. 3 anos e meio. Agora vamos ler o primeiro selo do parágrafo 156 até o 169. Sabe por quê? Nós estamos aqui, veja. Agora, deixa-me ler aqui. Está aqui. 156. Notem bem agora, parágrafo 156 do primeiro selo. Vocês guardem isso. Este é o príncipe que destruirá o povo de Daniel, os judeus. O crê você? Vamos nos apressar, mas quero que isso fique positivamente afirmado. Porque tão positivamente como sei que estou parado aqui, também sei que o Espírito Santo me deu estas coisas. Então o que o irmão Branham vai dizer aqui agora em diante, foi o Espírito Santo que deu para ele. Agora não sei como é que é, o Espírito Santo vai ter que ir para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E eu vou dizer, o Espírito Santo enganou. Também sei que o Espírito Santo me deu estas coisas. Agora voltemos à Bíblia para ver se ele não é o que destruirá o povo de Daniel e fará tudo o demais. E depois das 62 semanas se tirará a vida ao Messias, e depois, e não por si. E o povo de um príncipe, esta hierarquia, que tem de vir, destruirá a cidade e o santuário com inundação, o fim dela, e até o fim da guerra será devastada com assolamentos. Daniel 9, 26. Quero fazer-lhes uma pergunta. Depois que Cristo foi tirado da terra e finalizaram os 3 anos e meio, do seu ministério, quem foi que destruiu o santuário? Quem o destruiu? Agora isso aqui foi dado pelo Espírito Santo. Foi Roma. Certo? Foi Tito, o general romano. Ele foi esse príncipe. Agora observem esse tipo. Quando nasceu Jesus, a besta vermelha parou ante a mulher no céu para devorar o seu filho no momento em que nascesse, correto? Quem foi que tratou de devorar o menino quando nasceu? Roma. Ali está a besta vermelha, aqui está o príncipe e a besta, ali o tem você, tudo exatamente igual. O quis devorar, mas Deus o arrebatou ao céu para que se assentasse em seu trono. Ali está Cristo, agora, até o tempo determinado. Agora vejam o que ele fará. Creio que hoje estava falando com o irmão Robson, ou algum outro, não me recordo com quem foi. Porém, estávamos falando destas coisas e creio que não faz muito que preguei sobre isto e do que vai suceder aqui nos Estados Unidos quanto ao assunto monetário. Estamos pagando nossas dívidas nacionais. Eu quero saltar essas coisas, certo? E ele firmará, agora veja, nós sabemos que são os donos das grandes lojas, judeus e Roma. Porém, Roma, os judeus são donos das grandes lojas, os 2 povos mais ricos do mundo. Porém, Roma tem a maior parte das riquezas do mundo, e os judeus têm o demais. Agora vejam isso, escutem bem, como o Espírito Santo me revelou isto. Meu irmão, eu não tenho que ir para o mato. Seria presunção minha. Eu vou cair no gelinho fino.
Eu não tenho que ir para o mato para ver esse queijo, não. O Mombrana já patinou, já passou por cima desse gelo todo para nós. Veja isso, irmão, olha. Mas eu vou arrumar outras referências. E bota eu debaixo do braço. Eu aceito, eu creio. Eu creio, sim. Mas tem uma coisa, eu fico só com essa pedrinha. Afinal, eu creio na pedrinha de Davi ou não creio? Eu quero ficar só com a pedrinha, eu quero ficar só com um porçãozinho da viúva lá com Elias. Eu não quero muita coisa, não. Você não queira muita coisa, não. Nós aprendemos aqui no estudo sacerdócio, casamento, se esse homem tem uma vida normal, conjugal, vida íntima normal, para que ele ficar tomando superdose, overdose? Overdose ele vai acabar com o quê? Estrangulando, matando, morrendo. Se o pastor tem uma vida normal com a palavra, satisfaz a igreja, prepara a igreja para cada dia, para que ele ficar tomando overdose? E fazer muitas vezes não é a pessoa que faz um estudo, ela faz na maior boa intenção e aquilo vai servir para todo mundo, mas como eu sei que de mim saem muitos falsos ao meu redor, irmão Brana sabia disso, de Jesus, se não houver uma retaguarda para guardar isto no lugar certo, na hora certa, outros que têm espíritos pegam isso e começam, como nós aprendemos, a trabalhar com pastores. Eles não têm ofício, mas eles trabalham com pastores. E aí tem que se lembrar do pastor que tem lucidez e não coração de galinha, para enxergar as coisas. Olha, isso é digno de ser grifado, é o 159. Agora vejam isto, escutem bem. Oi, escutem bem. Mas aquela incircuncisa diz assim, entra num ouvido e sai no outro. A incircuncisa, a igreja incircuncisa diz assim, entra num ouvido e sai no outro. Qualquer repreensão que vem para ela, qualquer coisa. Agora vejam isto, escutem bem. Esse homem sofreu demais. Quando ele pregou, senhores, é este o tempo. Nós temos aí pessoas pegando a mensagem, senhores, é este o tempo, e aplicando para hoje. Aquele desespero dele é para a revelação dos selos. Amém. O anjo, o Espírito Santo vinha para ele lá no quarto. Aleluia! Naquele quartinho que ficou em símbolo que seria um quartinho de tenda, numa tenda, e com isso fizeram uma doutrina que tem matado até hoje. Olha, se isso não sacode, nada sacode mesmo, é porque o comichão disse, entra no ouvido e sai no outro. Agora vejam isto, escutem bem, escutem bem, escutem, escutem bem, como o Espírito Santo me revelou isto. Agora segue-se, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, não me importa, esse não é o essencial, vamos ao essencial. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, 27. Notem que tipo tão sagaz. Agora já temos o quadro e sabemos que ele é Roma, sabemos que ele é o cavaleiro branco, do cavalo branco, e sabemos que saiu com uma doutrina. Logo que sucedeu com Roma pagã, foi convertida em Roma papal e foi coroada.
Agora o 161. Agora no tempo do fim, entre parênteses, não nos dias primitivos, quando Jesus estava pregando, mas no tempo do fim, na última parte da semana final. Da semana final das 70 semanas de Daniel. Semana final das 70 semanas de Daniel. Isso é luz ou não é? É o Espírito Santo ou não é? Então, veja, na última parte da semana final das 70 semanas, quer dizer, a última semana das 70, como o vimos no estudo das 70 semanas de Daniel, Cristo profetizou por 3 anos e meio, e ainda restam determinados 3 anos e meio para os judeus. Agora, escutem bem, como o Espírito Santo me revelou isso. Eu vou botar em cogitação essa revelação do Espírito Santo para o profeta. Isso é gelo fino. É verdade. Preste bem atenção. E ainda restam determinados 3 anos e meio para os judeus, correto? E este príncipe, durante esse tempo, fará um pacto com o povo de Daniel, com os judeus. Então será quando a noiva será arrebatada. Ela não verá essas coisas. Se lá uma semana antes eles fazem o pacto surge lá uma semana antes, isso não importa. Pode surgir até 10 semanas antes, pode surgir agora. Podia ter surgido já há 10 anos atrás. Isso não importa esse tempo anterior. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Ora, este príncipe, durante esse tempo, fará um pacto com o povo de Daniel, com os judeus. Então será quando a noiva será arrebatada. Ela não verá essas coisas. Agora, na segunda metade desta última semana de Daniel, o povo faz um pacto com Roma, com este príncipe, e sem dúvida será um pacto quanto às finanças, porque entre os católicos e os judeus está toda a riqueza do mundo. Eu estive na cidade do Vaticano e vi a Tríplice Coroa e procurei ter uma entrevista com o Papa. Um amigo meu, um personagem do governo alemão, o barão von Blumberg, tem alemão aqui, me conseguiu esta entrevista para uma quarta-feira às 3 da tarde. Agora, quando fui visitar o rei da Inglaterra, me cortaram a orla de minhas calças. Não havia problemas nisso. Não. Também me disseram que não desse as costas ao rei quando me despedisse. Então, tinha que sair de costa. É como você sai, às vezes deixa a namorada na porta e sai de costa. Uma hora você leva um tombo. Andar de costas, principalmente na bicicleta. Uma vez eu fui fazer isso, a menina chamava Doralice. Eu tinha ali meus 14 por aí, estava começando a nascer penugem aqui. Aluguei uma bicicleta lá e passava na porta, e ela se corria na janela. Ela era banguela, mostrava assim. Lá vai eu olhar para trás, a bicicleta. Tem que descontrair, né, irmão? Sai de costa, hein? Sai de costa para o rei. Isso está bem, eu faço, é política. Porém, quando a visita ao Papa, ou quanto a visita ao Papa, perguntei: o que tenho que fazer ante essa pessoa? Me disseram: você simplesmente ao entrar ali se ajoelha e lhe beija o dedo. Então lhe disse: não senhor, isso aí não. Eu posso chamar irmão a qualquer homem que queira ser um irmão. Posso chamar reverendo, se deseja esse título. Porém, quanto a adorar um homem, isso só pertence a Jesus Cristo. Amém. Nenhum homem pode tomar esse lugar. Amém. Eu gostei do governador de Goiás o dia que o Papa chegou lá. Nem ele nem a esposa beijaram
a mão do Papa, não. Os outros todos beijaram. Não, senhor. Então não o fiz, porém me tocou passar por todo o Vaticano. Isso não se poderia comprar nem por $1 bilhão, aquele Vaticano. É o menor estado, mas porém o mais rico. E notem o que a Bíblia diz: as riquezas do mundo foram encontradas nela. Pensem nos grandes lugares e nos milhões de milhões. Por que surgiu o comunismo na Rússia? Por que existe esse clamor, essa revolta? É por causa da injustiça social que ela implantou no mundo. Ela é a mãe disso. Para manter o povo na ignorância, crendo em suas superstições, teriam que ser analfabetos. Adoeço por dentro ouvir tantos pregadores falando do comunismo e nem sabe o que estão dizendo, correto? Não há que temer ao comunismo, pois é um instrumento na mão de Deus para trazer vingança sobre a terra pelo sangue dos santos, correto? E depois que a igreja for arrebatada, Roma e os judeus farão pacto entre si. A Bíblia diz que assim o fará com o povo santo. E agora note bem, farão este pacto, porém, por quê? Essa nação aqui estará em quebra, sem fundos, e as demais nações que estão baseadas no ouro também estarão sem fundos. Vocês o sabem, se estamos vivendo durante 40 anos, vivendo hoje por meio dos impostos que se recolherão nos próximos 40 anos, então onde estamos? Onde estamos? Não precisa coisa difícil para saber onde estamos, não. Vocês vão notar no fim que não precisa de engenho. Não precisam saber quantos quilômetros tem uma estrela da outra, não precisa saber nada disso. Espera aí. Há uma só coisa que se poderia suceder, e isso é reclamar todo o dinheiro e pagar o bônus. Porém, isso não se pode fazer. Onde estamos? O centro financeiro deste país está na rua Wall Street, de Nova York. Ali é onde estão esses bônus, juntamente com o comércio de todo o mundo. E esse centro é controlado pelos judeus. O que não está ali está no Vaticano. É bom a igreja saber disso. É certo, porque isso foi dado à igreja. Não podemos reclamar o dinheiro. E se pudéssemos, pensa você que esses comerciantes de uísque e do fumo permitiriam isso? Não, eles não deixam. Eles têm milhões e milhões de dólares investidos e os impostos nem os pagam, mas os investem em avisos ao público com essas fotos tão abomináveis que põem ao lado das estradas, propagandas caríssimas, dizendo que é boa ideia beber cachaça. Ali em Arizona entram e compram milhares de hectares de terreno e fazem poços que custam milhares de dólares, e tudo isso o fazem com dinheiro que devem pagar ao governo. Porém, se você, como indivíduo, não paga seus impostos, o metem no cárcere, aí prendem. E outra coisa que fazem é construir urbanizações, porque tem que investir o dinheiro em alguma parte. Sobre esse terreno onde tem gastado mal o dinheiro averiguando se há água ou não, e logo vendem de dólares. Pensa você que esses indivíduos vão permitir que se cambie o dinheiro? Não. Preste, como o profeta dizia, ouça bem isto. Isso é para posicionar. Pastor tem que ser posicionado. Houve um erro de matemática, de cálculo. Não seria 87, não seria 77, seria 87. Aí eu sairia pregando por aí, irmãos, está aqui, provava, fazia quadro e tudo, está aqui, ó. Mombrano errou matematicamente, está aqui, não é 77, é 87. Ele, né? Ô, pastor, vem cá fazer um estudo para nós daquele. Tudo bem. E aí, irmãos começaram a cercar outros aí na porta da igreja, e pegar pastor, né? E folhetos e coisa e tal, tudo bem.
Com que cara que eu estaria aqui hoje? Com que cara que eu estaria aqui hoje? Aí eu tinha que arranjar uma outra. Não, irmãos, teve um negócio que não é meia semana só, é uma semana. Então, 87, com mais 7 anos, são 94. Como é que soa bonito? É 94, é o ano que vem Jesus vem. Olha, a astrologia diz que até o ano que vem eu vou embora. Porque eu sou regido pelo planeta Netuno. Exatamente como o do irmão Brana. E ano que vem, Netuno vai embora da Terra. Ele está regendo a Terra agora. Ele dá lugar a outro planeta. E quando o Netuno deixou a Terra, foi exatamente quando o irmão Brana foi. Ele levou mesmo consigo. E alguém profundo nisso disse: olha, até 94, Netuno deixa e o senhor vai embora. O que é isso? Agora, tem um porém muito bom. Se o senhor não for embora em 94, aí só tem mais 28 anos, porque vai voltar só daí 28 anos. Só tem mais 28 anos aqui. Aí agora o povo vai torcer para mim não ir. Sabe, se eu não for ano que vem, eu vou fazer uma plástica interlaser. Ele está doidinho para tampar essa coroinha que tem. Diz que vai arrumar um remédio para nós. Tá bom, eu gosto dessa liberdade aqui de microfone. Meu povo aí conhece isso. Tá bom. Então, veja, nós não temos que forçar. Eu vejo coisas bonitas, das quais eu vou tirar muita coisa boa. Me deram umas apostilas aí, eu abracei elas assim com amor, porque eu sei que só tem coisa do irmão Brana ali dentro. Com amor mesmo, de coração. A Bíblia está aberta aqui, ó. Hipócrita não entra no reino dos céus. De coração. Uma senhora chegou para mim e disse, ela mora aqui em Brasília, disse: olha, eu pertenço à igreja wesleyana e eu estava com todas as mensagens lá, então eles, o pastor, eles chegaram lá e disseram: queima isso porque isso traz maldição para casa. Eu falei: não, irmã, traz mesmo, como a arca trouxe maldição lá para os filisteus, hemorróida, ratos e coiseira toda. A presença do Senhor traz maldição. Para filisteu traz, mas para Israel é bênção. Aleluia! Ei, glória! Não é bom demais? Não é verdade? Para Israel é bênção, não é? Aleluia! Essa mensagem é isso mesmo, ela é a arca. Foi uma bênção na casa de Obed. Foi. Tá bem? Então, veja aqui, ó. Eu tomei o conhecimento disso, é um exemplo, nós estamos em encontro, vocês permitem, os pastores gostam disso, vocês também, mas esse exemplo eu vos dou. Tem muitos erros, dos quais eu me envergonho, mas nesse sentido nós podemos nos gloriar, no Senhor, e podemos andar um pouco de tempo enganado em alguma coisa. Mas depois aquilo cai no eixo. É só esperar um pouco, não apavorar. Agora, se for mais uma semana, será 94. Coisa boa se for ano que vem, não é? Quer dizer que tem uma coisa, se a noiva não for em 94, ela só vai daí 28 anos. Isso é, entre aspas, né? Mas soa bem, tem muita coisa bonita que soa bem. O que eu não posso mudar, sabe o que é que nós não podemos mudar? Estudo nenhum pode mudar.
É a grande tribulação para 7 anos. Não tem jeito. Não precisa ler Apocalipse 11, não precisa? Dá até o número de dias, correspondendo a 3 anos e meio. E o Espírito Santo disse para o irmão Branham que é isso. Ele falou, é o Espírito Santo, me disse. E também eu não posso diminuir, aumentar o tempo na boda do cordeiro. Não tem jeito. É simples. Muito simples. Nós vamos chegar aqui já à conclusão final, e eu penso que não vai demorar tanto. Então eu fico com isso, que Deus não se esquece. Você pode ficar tranquilo. No 7º selo, parágrafo 122, 124. Eu não precisa ler, né? Espera aí, 7º selo, procura aqui para mim. Me secretaria aqui. 7º selo, parágrafo 122, 124. O mesmo 7º selo, 129 e 130. Me dá aqui, irmão, por favor. 122, 124. Agora quero que notem aqui algo que possivelmente não virão no nomeamento das tribos. Em Apocalipse 7 faltam as tribos de Dan e Efraim. Ali não estão mencionadas. O captaram, José e Levi foram postos em seus lugares. Por que seria isto? O Deus que não esquece nada, se recorda de todas as promessas de sua palavra. Ora, Maria e José esqueceram Jesus no templo. Mas tem uma coisa, Jesus não vai esquecer a noiva aqui, não. Gente, quando que um homem que ama uma mulher esquece dela? Não tem jeito, não. Eu esqueci minha mulher lá na estação de ferro. Jesus está aguardando um pouquinho de ironia, mas com respeito, que o Pai, Filho e Espírito Santo, segundo a doutrina trinitariana, o Pai tem que ser um velho. E o velho está caduco. Então, pai, o senhor está esquecendo lá de buscar a sua nora? Porque se você crê em 3 pessoas, tem que ser nora. A igreja é nora do Pai. E Jesus, o mancebo, está lá, e que acorda, pai, acorda, eu tenho que buscar a minha noiva. Não, Deus não se esquece. Deus não se esquece como... Cadê o 129? Está aqui, logo aqui, né? Está aqui, ó. Entendem como foi? Ele colocou um ídolo em Betel, onde estava a tribo de Efraim, e agora aqui estamos quase na hora do milênio. E Deus ainda se recorda daquele pecado. Mas aqui diz, agora estamos aqui quase na hora do milênio. Onde estamos? Estamos quase na hora do milênio. Isso não tem medo de errar. A lavadeira entende, o carroceiro entende. Amém. Todo mundo entende. A mulher não tem que entender um esquema muito complicado para dar à luz filhos. Eu tenho uma irmã que não sabe nem o que quer dizer genética, nós temos. Se procurar para ela o que é genética, vai procurar ser geleia, o que é aquilo. Se é de comer. O que é de concepção de filhos? Mas, no entanto, ela teve 23 filhos. 23! Tem uma que teve 17. Conheço uma outra que vai ter 14. Não precisa passar por aqui, não. Eu tenho uma irmãzinha lá, todo mundo, os que conhecem a irmã Esmeraldina. O que é aquilo? Ela vai para o culto, ela gosta de entrar cedo. Muitas vezes a gente chega lá, está com a mensagem com a de cabeça para baixo. Como é que faz essa irmã para entender tanta coisa complicada, hein, gente? Como é que vai ser? Hã? Confia no pastor. Falando assim, ó, Esmeraldina, nós vamos cortar sua cabeça
e botar daquela moça que canta lá, aquela moça bonita, você sabe, ela é bonita, com cabelo tão lindo, e corta a sua cabeça, o doutor Veras, o doutor Vitório faz o transplante. Você sabe o que ela falou? Não. Não é todo mundo que canta que vai no rato, não. Não é só porque canta que vai no rato. Eu não quero cantar, não. Precisa não. Ora, vamos adiante aqui. O filho, a experiência da prima órfã está no 6º selo. Veja por quê. O irmão Brana foi contar essa experiência logo no 6º selo, que tem cumprimento simultâneo com o 5º selo. Não é verdade? Então, por que ele foi contar essa experiência da prima órfã? Mostrar que aquele rapaz não esqueceu a promessa dele, a moça. Ele marcou a data para ela, na verdade. Ela sofreu muitas críticas, mas ela deixou um exemplo que o irmão Branham disse: prepara seu enxoval, só isso. Faz a mala de noiva, só isso. Não dirija, ou dirija somente dentro do limite, abaixo do limite. Excedendo o limite, você vai cair no abismo, vai se precipitar. O que prevalece é isso aqui: uma vez mais Deus sacudirá a terra, e desta vez cairá tudo que pode ser derrubado. Então Ele a renovará. Ele a renovará. Em março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na sexta-feira da paixão, abalou toda a terra, embora não a desequilibrasse. Mas Deus está advertindo de um tremor de terra que Ele logo fará em grande escala. Ele vai explodir e agitar este mundo amaldiçoado pelo pecado, meu irmão, minha irmã, e há somente um lugar que pode resistir a esse choque, e este é no aprisco do Senhor Jesus. E eu quero suplicar-lhes, enquanto a misericórdia está disponível a você, que vocês deem toda a sua vida, sem qualquer reserva, a Jesus Cristo, quem, como fiel pastor, salvá-los-á e cuidará de vocês e apresentá-los-á sem qualquer culpa na glória, com muitíssima alegria. Eu prefiro ficar com este apelo dramático. O que mais que o senhor fica? Sim. Se este apelo não causar desespero, desprendimento, nenhum estudo fará. Nenhuma cronologia, nem nada disso. Pensei que toda a igreja entraria em desespero depois da mensagem desta manhã, diz o profeta na mensagem de desespero. Ele pregou a mensagem, o sinal, de manhã, e à tarde o desespero. E ele chegou abatido. Ele pensou que a igreja ia sair em total desespero. Com o quê? Com um esquema? Não, com a mensagem do sinal, que é a mais sobressalente depois dos selos. Ninguém está preocupado com a mensagem do sinal. E ela é simples, ela é para os leigos. Ela é para os leigos falarem sem linguagem. O leigo tem direito de falar. O leigo da mensagem fala dia e noite. A mulher fala, o homem fala. O que me aperta, eu disse no plenário, eu não tenho medo de nada mais nesta vida. Nada, nada. Eu só tenho medo de mim mesmo.
Eu estou com medo de mim. Pensei que toda a igreja entraria em desespero depois da mensagem desta manhã. Com o que o senhor fica, pastor? Olha, a gente vem para o encontro, a gente tem que ter uma conclusão. A gente volta sem conclusão. Eu tenho minha decisão, eu tenho minha conclusão. Eu fico com o resumo das eras, parágrafo 37. Para ganhar tempo, somente a última frase. Por acaso não é esta era como o dia em que Noé entrou na arca e fechou a porta, porém Deus retardou o juízo por 7 dias? Por acaso a porta não já está fechada para esses gentios, pelos quais o irmão Branham disse, eu não oro mais? Deus não está tratando com nação nenhuma mais. Está tratando apenas com os indivíduos. Ele está lá de fora da era de Laodiceia. Veja aqui, ó. Noé entrou na arca e se fechou a porta. Desde então teve muitas risadas lá por fora. Ô Noé, você vai apodrecer aí dentro. Os filhos mesmo ficaram, pai, você não enganou nos seus estudos? Pai, não houve um engano nas datas? Pai, não houve isso, não houve aquilo? Filho, vai chover, só isso que eu sei. Aleluia. Só isso que eu sei, que a água vem. Aleluia. Por acaso nós não estamos dentro daquele período? Oxalá que fosse hoje e não no ano que vem. Isso é certo. Veja, é tempo de colheita. Noé entrou na arca e se fechou a porta, porém Deus retardou o juízo por 7 dias. Nenhuma só alma foi literalmente convertida a Deus naqueles dias de silêncio. Melhor ficar calado. O cavalo põe o rabo entre as pernas quando o trovão está soando, encolhe-se todo. O cachorro esconde debaixo da cama. Ou o homem sai a espoleta na hora do juízo. O juízo temporário tem caído sobre essa nação. O juízo temporário tem caído sobre a terra. Um sinal evidente que o amor tem se esfriado, o casamento esfriou. A mulher virou um peso para o homem, uma cobradora. O homem virou uma carga para a mulher. Cobradora. Eu fico com isso. A minha decisão é esta. Eu fico com isso aqui, ó. Escute bem. Casem-se, filhos. Casem-se, filhos. Trabalhem como se ele viesse daqui 100 anos. E vivam como se ele viesse agora. Eu fico com isso. Glória a Deus. Eu fico com isso aqui, ó. Perguntas e respostas dos selos. Parágrafo 46. Ih, mas isso aqui precisava ser lido todo. Devem continuar pregando os evangelistas? Aí você sai por aí pregando, Jesus Cristo cura, irmão. Programa de rádio e tudo. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Vem receber a bênção. O evangelista da mensagem sabe o que é evangelismo da mensagem. A pergunta é se devem continuar pregando nesta hora. Certamente, pois por todos os meios, não mudem nada. Se Jesus vem amanhã, ponha isso na sua cabeça. Não mudem nada. Se Jesus vem amanhã,
Pregue você como se sua vinda fosse dentro de 10 anos. Porém, viva como se viesse nesta mesma hora. Não vá se enredar. Isso é o que estou procurando lhes fazer. Meu irmão, diga para os evangelistas voluntários do seu estudo, diga, para isso, me dá isso aí de volta, por favor, não deixa eu ser culpado disso, não. Não trate de ser um pássaro raro, não ande mudando as coisas. Agora, se está fazendo algo errado ou mal, então está certo, arrependa-se, volte para Deus e continue seu ministério evangelístico como sempre. Se está construindo uma casa, siga adiante. Se Cristo vem amanhã, você será encontrado fiel em seu serviço. Agora tem a coisa, perguntas e respostas sobre os selos. A maior segurança está na mensagem, o sinal, selos, casamento e divórcio. Tudo tem que convergir para quê? Todo o ministério do irmão Branham foi em função disto. E quando eu disse para o irmão José, para o irmão Jorge, falei, olha, o que nós temos aqui, se não levar a noiva no rápido, não, você pode mandar fazer mensagem lá de todo jeito, não vai mais não. Pode mandar carretas de mensagem. Se está construindo uma casa, siga adiante. Se Cristo vem amanhã, você será encontrado fiel em seu serviço. Se está construindo um templo, siga adiante. Você terminou seu templo. Eu preferiria ter meu dinheiro empregado em algo como isso, do que ser encontrado com ele quando vier o dinheiro no bolso, lá na poupança. Continue exatamente como estão. Todos entendem? Continuem servindo a Deus. Agora, digamos, por exemplo, que você está trabalhando para um homem e vê que apenas faltam 15 minutos para cessar o trabalho. Você diria, ora, apenas faltam 15 minutos. Você viu, quando você fez um estudo lá e viu que falta só 15 minutos. Então, vou me assentar um pouquinho. Se o fizesse, lhes descontariam esse tempo. Se você está semeando trigo, semeie trigo. Se está arrancando batatas, arranque-as. Você dirá, porém não haverá ninguém para comê-las. Não importa. Você de todas as maneiras continue assim como está. Isso é ordem. Paulo disse, eu vos mando. Faz pouco eu recebi uma carta, isso já existia lá no tempo do irmão Branham ainda. Recebi uma carta onde me diziam que alguém lhes havia dito, bom, o tempo já está à mão. Já vai começar o milênio. Tem coisa melhor do que isso. E vocês não necessitarão de alimento, que eles têm trazido o rancho, a fazenda. Porém, sendo que seus filhos não são salvos, seria melhor vender-lhes a fazenda para que tenham onde viver durante a tribulação. Veja que doutrina, não é? Disse, irmão, se eu soubesse que ele vem amanhã, e eu fosse um agricultor, eu semearia a semente hoje. Aleluia. Então eu pergunto, qual é a finalidade de certas coisas? Se ele me fez agricultor, ficarei no meu lugar. Se me houvesse feito um mecânico, ficaria em meu lugar. Outro dia alguém me contou que de um tipo que veio visitar o seu pastor, ele disse, irmão, eu acabo de comprar um automóvel novo e vou lhe entregar a duplicata das chaves. Eu queria ser esse pastor. Porém, é possível que aconteça um rapto e então já não terei necessidade do automóvel. O disse como se o pastor fosse ficar e ele fosse. Então já queria deixar a chave com o pastor. Coisa boa. Você pensou se todo mundo fizer isso? É igual o irmão lá que teve a direção de dar o carro para o pastor, para o missionário. Como é que é? Um carro novo, né? Dá o carro dele para o pastor. Não foi assim? Missionário sentiu de dar o carro para um irmãozinho humilde que não sabia nem dirigir. Lá no exterior, missionário. Aí ele deu. Mas quando chegou lá nos Estados Unidos, Deus tocou no coração de quem lá, de uma empresa lá, não sei como é que é, e deram um avião para ele. Aí tudo quanto é pastor começou a dar carro para os irmãozinhos humildes. O cara sem avião e sem carro. Agora, isso é
se preparando. Porém, não devemos ser assim, não devemos ser assim. Tem que ser um cristão firme e são. Eu fui posto aqui para operar até o último momento. Tenho uma obra que cumprir, e ele me encontrará exatamente em meu lugar. Se ele vem nesta manhã, quero que me encontre aqui neste púlpito. Você dirá, irmão Brana, se ele vem nesta manhã, não deveria você estar ali? Não, senhor, este é meu posto e estarei aqui, pregando neste lugar, quando ele vier, dizendo estas coisas, logo quando ele vier, me vou com ele. Se estou arrancando batatas, estaria trabalhando o mais duro possível. Logo quando ele vier, deixarei o enxadão e me vou. Se recordam quando vimos no estudo relacionado ao ano do jubileu? Se alguém estava trabalhando com o enxadão e sabia que dentro de 10 minutos só ia a trombeta para o jubileu, continuava trabalhando. Ele não podia parar uma semana antes, não tinha jeito, nem 10 minutos antes. Tinha que soar a trombeta. Continuava trabalhando sem importar o que estivesse fazendo, porém ao soar a trombeta, deixavam cair tudo e se iam. Então você continue trabalhando até que soe a trombeta. Então qual será o motivo, o objetivo para outras coisas, além disso? Isto, veja, eu fico com isso aqui. Há muitas referências ali, não vai dar tempo. Eu pergunto, por que essa solicitude por coisas bonitas? Olhe para os lírios do campo, dos campos. Olhe para as aves dos céus. Para que essa solicitude? Eu não posso desfazer, aqui, junto a essa perguntas e respostas, selos 250 mais 41. Eu não posso desfazer de nenhum estudo sistemático. Eu amo todas as citações. Eu não posso explicar. Deus não explica. Sétimo selo, 116, veja. 116. Sétimo selo, 116. Olha, esse tempo aqui não pode ser considerado dentro daquele propósito nosso, daquela ordem nossa, porque praticamente é um caso especial, praticamente como o do irmão Brana, não é? Temos visto até a abertura destes selos e até estamos vendo isto que está em meio do sexto e sétimo selo. Podem ver onde estamos? Oxalá o entendam. Eu não tenho educação, sei de que estou falando, porém o problema está em que não posso explicá-lo. Irmão Brana não podia explicar, eu quero explicar, irmão. Eu não posso explicá-lo claramente para que o entendam, porém confio em que Deus toma essas palavras tão rústicas e as apresente corretamente a vocês para que reconheçam a situação, porque verdadeiramente estamos à porta. Onde estamos? À porta. Estamos nesse tempo. Ele falou isso aqui há 30 anos atrás. Ei, glória. Aleluia. Não foi 3 anos e meio atrás, nem 7 anos atrás. Ele não falou isso aqui. Ele falou isso aqui há 30 anos atrás. Eu não posso explicar. Eu só sei que nós estamos à porta. Isto é a decisão de Ruth. Onde tu morreres, morrerei eu. Disse para um colega, disse, não, irmão, toma a decisão, se você errar, eu estou com você. Que negócio é esse? Eu só vou estar com você se você acertar. Eu estou com você na hora que você erra também. Quando tu morreres, morrerei eu. E Ruth foi sendo encaminhada por aquela predestinação. Sob sua decisão, ela decidiu, primeiramente, ficar com Noemi. Noemi, por sua vez, sabia quem era Boaz, um homem que uma moça nova, bonita, podia passar a noite nos seus pés e não mexia com ela, até que se casasse.
É o tipo de Cristo. Ele não pode te possuir de tudo. Você vai ver isso daqui a pouco. Eu fico com isso aqui, Deus não se esquece. Lembrando mais uma vez. Eu fico com perguntas e respostas sobre os selos 151. Cadê o meu secretário? Foi embora. Já foi raptado. Perguntas e respostas 151. Eu fico com isso aqui, ó, essa é a minha decisão. Tem notado você, quando uma mulher boa se casa com um homem que não serve para nada? Mas pode uma mulher boa casar com um homem que não serve para nada? Não pode. Aquele homem ou vai se endireitar e viver bem, ou a mulher vai chegar a ser como ele. Uma das duas. Eu tenho um precioso irmão, o qual eu gosto mais do espírito dele. Ele trabalha de pedreiro. E quando ele entra numa obra, ele trabalha devagar demais, mas demais lento. Então eu digo assim, ao invés dos outros companheiros te converter, de botar mais esperto, é você que converte os outros. Todo mundo fica lerdo igual ele. É assim. Veja o que uma mulher faz. Ou ela converte, ou ela endireita aquele homem, passa a ensinar ele a tomar banho, deixar de ser fedido, insuportável, azedo, dá até doença no estômago da mulher, náuseas, fraqueza, anemia. Ensina que o marido precisa tomar banho e cheiroso para ela, porque quando um homem é asseado, o suor dele é gostoso. Ele vira as costas para trabalhar, pega a roupa suja dele e fica... Fala, isso aqui cheira o suor dele. E é com esse suor que eu como. É cumprimento do Gênesis, da sentença lá. Que gostoso. Por isso ele diz, olha, veja, aquele homem ou se vai endireitar e viver bem, ou a mulher vai chegar a ser como o homem. Por isso ele diz, sai dela, porque logo efetuarei este rapto, e vai necessitar dessa classe de fé para tirá-los daqui. A igreja, aqui tem outras referências. A igreja converteu o homem para ser como ela, porque uma mulher muda o homem, transforma o homem, muda a sua mente. O pão da ceia precisa ser feito na casa do pastor por mãos sem contenda. Casa com ambiente, atmosfera santa. Mas como que é isso então? Você tem que renovar seu pacto com sua esposa. Ela tem que nascer de novo. Você precisa de uma mulher nova. Você precisa nascer de novo. Ela precisa de um homem novo. Ela não pode continuar com esse marido rabugento, que fala dia e noite, que implica dia e noite, e que para obter alguma coisinha dentro de casa de sinal, é com falatório, é até pancada e gritos. Não! Isso tem que parar agora! Essa é a decisão desse encontro. Aleluia! O irmão Branham disse, se você está errado, então vai junto a ela e conserta-te. Quando você tem, de fato, aquilo que conquista o coração, que promove satisfação para um casamento compartilhado, ele não tem que viver tentado a cair na concupiscência, na incontinência de 1 Coríntios capítulo 7. É por isso que, se não nascer de novo, não se casa com Jesus.
um novo nascimento não se entra no reino dos céus. Isso é mais profundo do que qualquer coisa que você possa ter. O marido precisa de uma mulher nova, nova em espírito, nova em caráter. Pare com brincadeiras fortes, pare de brincar com as coisas de Deus. Eles eram homens de poucas palavras. Essa é a reta final. Nós estamos entrando na reta final. Estamos na reta final. Pare com rock. Pare com ritmos. Pare com fornicação doutrinária à porta das igrejas. Pare de visitar a mulher dos outros. Pare de conquistar a igreja dos outros. Pare de conquistar membros. Pare de ser conquistado, meu irmão. Você é de sua mulher, você é homem casado. Você vai responder por essa igreja, por essa esposa. Os pastores não têm condição de fazer pão na sua casa, poucos deles, a menos que estejam insensíveis ao que isto significa. Casa com televisão, casa com filhos rebeldes, short, dentro de casa, tudo fazendo pão da ceia. Se não podemos mudar, pelo menos peçamos misericórdia. Pelo menos concordemos com isto. Amém. Não discutamos isto. Digamos como Jim: Jesus, aqui está o Jim. Jesus, aqui está o Joaquim. Fala seu nome. Jesus, aqui está o Joaquim. Você, irmã, quer nascer de novo? Você quer ser aquela mulherzinha ciumenta, né? Conversadeira, paroleira, que quer saber tudo o que aconteceu com aquela irmã na igreja, que fica perguntando o diácono tudo que passa na igreja, perguntando o pastor? Você quer continuar sendo assim, desqualificando o ministério de seu marido, se metendo em negócios que não é de sua conta? Ela tem que estar atrás do marido. Nesse sentido, ela tem que estar atrás do marido. A igreja fica atrás do seu pastor. Pastores, fiquem atrás do companheirismo, do plenário. Amém. Vocês vão ser bem-sucedidos. Aleluia. Fala, não, quando tem que se modificar uma coisa desta natureza, tem que ser através do plenário. Que digam que isso é denominação, que digam que isso é hierarquia, que digam que isso seja o que for, não importa. Então isso estava lá em Atos 15. Então isso está lá impondo-nos ao lado de Jesus. O irmão Branham disse: se isto é uma denominação, é a única que vai subir. Fique atrás. É desgraçado o homem que não tem uma mulher a quem ele respeitar, a quem ele possa amar. Não é bom que o homem esteja só. Isso é a Bíblia que diz. Quem disse isso foi o construtor do homem. Aleluia. O homem não pode ficar só em suas decisões. Ele precisa. Você necessita de vida a dois, mas não como gato e cachorro. Verdade. Mas como dois. Pare. Pare. Você precisa de um novo casamento. Será que dá para nascer de novo dois de uma vez? Seriam gêmeos? Seriam almas gêmeas?
apenas renovar um votinho ali no altar. E depois de 3 dias, a mulher não pode servir. Sobe nas nuvens. Agora, para fechar mesmo, a coisa continua. Abraão tinha um pedaço de Ló. Abraão tinha sangue de Ló. E Ló tinha sangue de Abraão. O Ló e o Abraão estamos em nós. O Ló está com aquele cuidado que você conhece. O Abraão está separado. O Abraão libertou o Ló. Não foi o Ló que libertou o Abraão. Ele não o libertou só quando usou facões enferrujados, como diz o irmão Branham. Você sabe que Abraão libertou a Ló de 5 reis. Abraão libertou a Ló quando ele estava intercedendo por ele. Se houver apenas, Senhor, tantos lá dentro, o Senhor poupa a cidade, poupa. Então está certo, eu vou mandar meus anjos lá, para libertar o seu pedaço que está lá. Mas tem uma coisa, senhorinhas, senhoras, Ló não estava sendo libertado pela intercessão de Abraão, só do fogo de Sodoma, mas estava também sendo libertado da sua boa esposa, da ordem social. Boa, responsável, mas com um coração sodomita. Pastores que têm medo de perder gente. Jesus não tem medo. Está boa a hora, ó Pai. Caiu o silêncio. E foi no silêncio que a vara de Arão reverdeceu. Aquela vara seca. As irmãs entenderam que elas têm que ser novas criaturas, novas esposas. Os irmãos entenderam que eles têm que ser novos maridos. Amém. Eles entenderam agora, Efésios 5, como isso vai ficar diferente, como isso vai mudar. Eu não sei o que será de mim. Ai de mim que vou perecendo. Oh, Deus. Eu estou tratando de converter os outros, mas quem me converterá? Esse foi o desespero de João Wesley. Você não tem que fazer nada levado por emoção. Nós temos que nos desprender totalmente hoje da ordem social do dia. Abraão estava desprendido, Ló estava prendido. Você guarda isso, pastor, guarda isso, igreja. Isso é quase que o cão preto e o cão negro. É o Abraão e o Ló dentro de você. Essa parte que vai ali, gemendo, preocupado com a política, com o estado da nação, intercedendo por gente, por nações que Jesus não intercede mais, que o profeta não orou mais por elas, porque ele tinha consciência do seu sacerdócio. Você vai voltar entendendo isso. Ló era um pedaço de Abraão, era sangue de Abraão, e tinha, portanto, que ser libertado.
desaparecer de uma forma qualquer. Se você fosse dirigir por esse lado, meu filho, você vai produzir duas grandes igrejas, moabitas e midianitas. Você vai procriar com as suas próprias filhas. Mas Abraão não. Abraão ficou novo e casou com uma moça nova de novo, Sara, que deixou de ser Sarai para ser Sara, porque ele também deixou de ser Abrão para ser Abraão. Aleluia. Então não ficou um velho com a menina nova, ficou dois jovens. É somente crer. Agora sim, esse corinho é certo. Tem a hora dele. Especial para ele. Somente crer. Não cogite. E você vai ver o que vai acontecer. Se essa sua esposa começar a renovar no seu coração, você vai parar com aquela luta que você tem de cobiçar mulheres. Você está olhando para as pernas das mulheres e está sofrendo terrivelmente tentações, porque elas estão expostas aí na rua. Você vai ver como ela vai ficar entre você, e essa luta vai acabar. Amém. E vice-versa. Vocês verão como vai cair temor nos filhos, como caiu lá na casa da irmã Hatmuser. Não foi o cinturão na casa do irmão Brana, quando a Rebeca queria tocar rock lá fora. Não foi o cinturão na casa da irmã Hatmuser. Você vai ver como isso vai acontecer, e você vai liberar, vai soltar aquilo que você estava prendendo, pelos seus afetos, pelos sentimentos naturais, pela razão. Você vai soltar, abrir mão de seus direitos. Então aí nós vamos ver uma coisa nova fluindo, casamentos novos, nova mulher, novo homem. Você precisa de um novo marido. Você precisa de uma nova esposa. Você precisa de novos filhos, que foi exatamente o que Deus fez com Jó, depois de passar por uma desgraça terrível. Nós tínhamos que descer lá, esses pastorzinhos penteados, que ainda não passaram lá por baixo. Verão isto quando eles estiverem passando por lá. E que tenha petulância, a ousadia, a coragem de classificar determinados ministérios até de papa. Falta de temor de Deus. Porque se soubesse o que era papa, o que é denominação, não classificaria um grupo da mensagem de Deus como denominação, como papa. Glória a Deus. Foi sim, depois de passar pela lepra, depois de passar pela perda de tudo, e ter sido considerado pelos seus amigos como pecador, que Deus o levantou de uma maneira perfeita. Porque mesmo na lepra ele teve a sã doutrina. Ele falava o que era reto de Deus. Aleluia! E Deus deu novos filhos para ele. Só não disse se aquela mulher era a mesma. Eu procurei isso lá no fim, não encontrei. Não sei se aquela louca era a mesma. Mas Jesus também repudiou e casou-se com outra. Aleluia. Aleluia. Vocês têm que levar a sério. E nós vamos ter que chegar ao ponto de aquilo que é de direito, de verdade, de escritura, ser aplicado dando bananas para a ordem social. Aleluia. Só se sabe exigir e impor ordens, mas não sabe, não tem coragem, não tem espinhaço de levar
as pessoas a usufruírem de seus direitos. Ruth disse: eu morrerei lá com você, eu dormirei lá, o seu povo é meu povo. Casais divididos por causa de pai, de mãe. Mulher, depois eu quero ver se seu pai e sua mãe vai cuidar de você até o fim. Guarde isso. Abraão, Ló era um pedaço de Abraão. E não adianta você ficar contendendo com isso, não. Brigando com isso. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Até mesmo a fera sabe quando você está com medo. O cachorro sabe, a onça sabe. O irmão Claudimiro, quando 2 onças estavam diante dele, ele se encostou num poste e lembrou logo do que seu pai disse: não tire os olhos dela. Olhe fito nela, olhe na cara dela. Você sabe essa mulher que bate o olho no homem, o homem bate o olho nela, baixa a cabeça, baixa as pálpebras e perde o jeito? Você sabe o que está acontecendo. O diabo sabe se você está com medo ou não. E ele é um fanfarrão. Amém. Agora, eu quero bater isso aqui bem como escola. Porque Abraão tinha o Ló em si. Não viveu na hora de brigar, ele foi lá e libertou e acabou. Ele intercedeu e acabou. O irmão Branda encomendou e acabou. Senhor Deus, eu preciso de tudo isso. Eu sou o principal deles. Paulo disse: muito mais eu sou o principal. Eu sei que o Senhor tem um novo horizonte. Porque um dia faz proclamação a outro dia. Eu sei, Senhor, que esses irmãos vão voltar para casa, não confundidos, porque a tua palavra não confunde, senão os rebeldes. Muitas coisas eu não entendo, mas creio. Amém. Nós sabemos que estamos na reta final. E se algum dia o pão e o vinho representaram alguma coisa para nós, isso tem que ser agora. Se eu sou apenas um administrador, tudo bem. Cada um reconheça-se a si mesmo diante do Senhor em seu ministério, em seu ofício. A irmã, irmão, você sabe quando foi que a irmã Muser recebeu? Foi simplesmente quando ela creu naquilo que ela estava ouvindo. Se vem no seu coração, se vem na sua alma dizer eu creio em tudo isso, você diga eu creio em tudo isso. Se não vem, não diga. Mas se você disser, você diga eu creio em tudo isto, como a palavra de Deus. E eu quero isto, Senhor, para a minha vida. Eu tenho que libertar-me do Ló. Eu tenho que fazer alguma coisa, como Abraão, em nome de Jesus Cristo. Amém. O meu abraço a todos. Eu não posso abraçar, as pessoas gostariam muito disso, e às vezes eu fico aqui escondido até lá. Deus abençoe.